Imagine ligar a televisão e ver um sequestro acontecendo ao vivo. Agora imagine que esse sequestro durou mais de 100 horas, com o Brasil inteiro assistindo, torcendo, sofrendo junto. Em outubro de 2008, uma adolescente de apenas 15 anos se tornou o centro das atenções nacionais quando foi mantida refém pelo ex-namorado em Santo André, no ABC Paulista. Mas o que começou como uma tentativa desesperada de reconquistar um amor perdido se transformou no caso criminal mais acompanhado da história da televisão brasileira. O que você está prestes a descobrir vai além de um simples sequestro. Esta é a história de como o amor pode se transformar em obsessão, de como a mídia pode influenciar um crime em andamento e de como uma nação inteira se tornou testemunha de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Mas espere até descobrir o que realmente aconteceu naquelas 100 horas que paralisaram o Brasil. Eloá Cristina Pimentel tinha apenas 15 anos quando sua vida se cruzou com o destino de forma irreversível. Moradora de Santo André, no ABC Paulista, ela era uma adolescente como qualquer outra. Estudava, tinha sonhos, amigos e havia recentemente terminado um relacionamento que a estava sufocando. O ex-namorado, Lindenberg Fernandes Alves, de 22 anos, não conseguia aceitar o fim do namoro. Era uma sexta-feira, 13 de outubro de 2008, quando Eloá decidiu fazer um trabalho escolar em casa com alguns amigos. Entre eles estava Nayara Rodrigues da Silva, sua melhor amiga, e outros colegas de classe. O apartamento no 14º andar do conjunto habitacional Sapopemba parecia um local seguro para uma tarde tranquila de estudos. Mas o que eles não sabiam era que Lindenberg havia descoberto sobre o encontro e estava a caminho. Por volta das 14 horas, quando os adolescentes estavam concentrados nos livros, a campainha tocou. Eloá foi atender, pensando que poderia ser algum vizinho ou entregador. Quando abriu a porta, encontrou Lindenberg parado no corredor com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Seus olhos estavam diferentes, frios, determinados, perigosos. "Precisamos conversar", disse ele, empurrando a porta e entrando no apartamento antes que Eloá pudesse reagir. Foi então que os amigos viram a arma. Um revólver calibre 32 que Lindenberg segurava com mãos firmes, apontando ora para Eloá, ora para os outros adolescentes. O trabalho escolar foi esquecido instantaneamente. Um medo tomou conta do ambiente. "Ninguém sai daqui", declarou Lindenberg, trancando a porta. "Eloá, você vai me ouvir. Vocês todos vão me ouvir." Mas o que Lindenberg não sabia era que um dos adolescentes conseguiu enviar uma mensagem de socorro antes que ele confiscasse todos os celulares. A polícia estava a caminho, e com ela, toda a imprensa brasileira. A primeira viatura chegou ao conjunto habitacional Sapopemba por volta das 15h30. Logo em seguida, outras viaturas se juntaram ao local. O que inicialmente parecia ser uma ocorrência policial rotineira, rapidamente se transformou em algo muito maior quando os policiais perceberam que havia reféns envolvidos e que o sequestrador estava armado. O capitão Fábio Barbosa, do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, assumiu a coordenação da operação. Sua experiência em negociação seria crucial nas próximas horas, mas nem ele imaginava que aquele caso se estenderia por mais de 4 dias. Enquanto isso, dentro do apartamento, Lindenberg começou a expor suas motivações. Ele falava incessantemente sobre o relacionamento com Eloá, sobre como ela havia mudado, sobre como ele não conseguia viver sem ela. Os outros reféns, Victor Hugo Gonçalves, Iago Gonçalves Costa e Nayara, permaneciam em silêncio, tentando não provocar o sequestrador. "Você não entende, Eloá", dizia Lindenberg, caminhando nervosamente pela sala. "Você é tudo para mim. Sem você eu não sou nada. Não posso deixar você embora assim." Eloá tentava acalmá-lo, falando em tom suave, prometendo que eles poderiam conversar, que não precisava ser daquela forma. Mas Lindenberg parecia estar em outro mundo, um mundo onde apenas ele e Eloá existiam, e onde os outros eram apenas obstáculos. Por volta das 17 horas, as primeiras equipes de imprensa começaram a chegar. O que aconteceu a seguir mudaria para sempre a forma como o Brasil lidava com crimes ao vivo na televisão.
A chegada da imprensa transformou o conjunto habitacional Sapopemba em um verdadeiro circo mediático. Câmeras de televisão, repórteres, fotógrafos, todos queriam cobrir o que rapidamente se tornou o sequestro mais acompanhado da história brasileira. As principais emissoras do país interromperam sua programação normal para transmitir ao vivo os acontecimentos. O que tornava esse caso único era a proximidade entre a mídia e o crime em andamento. Lindenberg podia ver as câmeras da janela do apartamento, sabia que estava sendo filmado, que o Brasil inteiro estava assistindo, e isso começou a afetar seu comportamento de forma imprevisível. "Olha só para Eloá", disse ele, apontando para as janelas. "Todo mundo está vendo, todo mundo vai saber que eu amo você de verdade." A cobertura ao vivo criou uma situação sem precedentes. Milhões de brasileiros acompanhavam cada movimento da polícia, cada tentativa de negociação, cada sinal de vida dos reféns. As redes sociais, ainda em seus primórdios, fervilhavam com comentários, teorias e torcida pela libertação dos adolescentes. Mas o que a audiência não sabia era que Lindenberg estava ouvindo as transmissões através de um rádio que havia no apartamento. Ele sabia exatamente o que estava sendo dito sobre ele, sobre a operação policial, sobre as estratégias que estavam sendo discutidas. Isso dava a ele uma vantagem perigosa. Durante a primeira noite, Lindenberg liberou 2 dos reféns. Victor Hugo e Iago saíram do apartamento tremendo, em estado de choque, mas vivos. Suas declarações à polícia revelaram detalhes perturbadores sobre o estado mental do sequestrador. Ele não parava de falar da Eloá, dizia que preferia morrer a viver sem ela e que se não pudesse ter ela, ninguém mais poderia. Mas o que aconteceu na manhã do segundo dia deixou todos chocados e mudou completamente a dinâmica do sequestro. Sábado, 14 de outubro, segunda manhã do sequestro. O Brasil acordou esperando notícias de uma resolução pacífica. Afinal, 2 reféns já haviam sido liberados. As negociações pareciam estar progredindo, mas Lindenberg tinha outros planos. Por volta das 10 da manhã, algo inesperado aconteceu. Nayara Rodrigues da Silva, que havia sido libertada na noite anterior junto com os outros 2 reféns, apareceu novamente no local. Ela queria voltar para o apartamento. "Eu preciso ajudar a Eloá", disse ela aos policiais. "Ele confia em mim, eu posso convencê-lo a se entregar." A decisão de permitir que Nayara retornasse ao cativeiro foi controversa e seria questionada por anos. Alguns especialistas argumentaram que foi um erro tático grave, outros defenderam que era a única chance de salvar Eloá. O que ninguém esperava era que essa decisão mudaria o rumo de toda a operação. Quando Nayara entrou novamente no apartamento, Lindenberg ficou eufórico. Ele interpretou o retorno da amiga como um sinal de que sua causa era justa, de que até mesmo os amigos de Eloá entendiam seu amor. "Você vê, Eloá", disse ele, abraçando Nayara. "Até a Nayara entende que o que estamos vivendo é especial. Ela voltou para nos ajudar." Mas Nayara tinha seus próprios motivos. Em depoimentos posteriores, ela revelou que se sentia culpada por ter deixado a melhor amiga sozinha com o sequestrador. Ela acreditava genuinamente que poderia ajudar a resolver a situação. Durante o segundo dia, as negociações se intensificaram. O capitão Barbosa estabeleceu contato telefônico direto com Lindenberg, tentando construir uma relação de confiança. As conversas eram longas, às vezes duravam horas, e eram acompanhadas ao vivo pela televisão brasileira. "Lindenberg, você é um rapaz inteligente", dizia o capitão. "Você sabe que isso não pode continuar assim. Pense na Eloá, pense no futuro de vocês." "Futuro? Que futuro? Se eu sair daqui, vou para a cadeia. Se eu não posso ficar com a Eloá, então não há futuro para mim." As horas passavam lentamente. Dentro do apartamento, a tensão era palpável. Eloá e Nayara tentavam manter Lindenberg calmo, conversando sobre assuntos triviais, lembrando de momentos felizes. Mas o sequestrador estava cada vez mais instável. À medida que a noite do segundo dia se aproximava, ficou claro que a situação estava longe de uma resolução pacífica. E o que aconteceu no terceiro dia
deixaria o Brasil em estado de choque. Domingo, 15 de outubro. O terceiro dia do sequestro trouxe uma mudança dramática na cobertura midiática. O que havia começado como uma notícia local, agora dominava completamente a programação nacional. Programas de auditório foram cancelados, novelas foram interrompidas e até mesmo jogos de futebol perderam audiência para o drama que se desenrolava em Santo André. A pressão sobre a polícia era imensa. Políticos, especialistas em segurança, familiares dos reféns, todos tinham opiniões sobre como a situação deveria ser resolvida. Alguns pediam uma ação mais enérgica, outros defendiam mais paciência nas negociações. Dentro do apartamento, Lindenberg estava cada vez mais paranoico. Ele acusava a polícia de estar planejando invadi-lo. Desconfiava de cada ruído que via pela janela. A falta de sono e o estresse estavam cobrando seu preço. "Eles querem me matar", dizia ele para Eloá. "Eles não entendem o nosso amor. Para eles eu sou só um criminoso." Mas Eloá tentava tranquilizá-lo, mas ela própria estava exausta. 3 dias de tensão constante, de medo, de incerteza sobre o seu futuro. Nayara também mostrava sinais de esgotamento, mas continuava tentando mediar entre o sequestrador e sua melhor amiga. Foi durante a tarde de domingo que Lindenberg fez uma exigência que chocou a todos. Ele queria falar ao vivo na televisão. Queria que o Brasil inteiro ouvisse a sua versão da história, seus sentimentos, suas justificativas. A decisão de permitir que Nayara retornasse ao cativeiro foi ainda mais controversa do que permitir o retorno de Nayara. Dar voz ao sequestrador poderia incentivá-lo a prolongar ainda mais a situação, mas os negociadores acreditavam que isso poderia ser uma oportunidade de convencê-lo a se entregar. Às 16h30 de domingo, Lindenberg falou ao vivo para milhões de brasileiros. Sua voz trêmula, suas palavras confusas, sua tentativa desesperada de justificar seus atos. Foi um momento televisivo sem precedentes na história do país. "Eu não sou um monstro. Eu só amo a Eloá mais do que qualquer coisa no mundo. Vocês não entendem o que é amar de verdade." Mas o que ele disse a seguir gelou o sangue de todos que assistiam. "Se eu não posso ter a Eloá, então ninguém pode. Prefiro que a gente morra junto do que viver separado." Essas palavras mudaram completamente a percepção da situação. Não era mais apenas um sequestro por amor. Era uma ameaça de homicídio seguido de suicídio. A polícia percebeu que o tempo estava se esgotando e que uma ação mais decisiva poderia ser necessária. Durante a noite de domingo para segunda-feira, as negociações se intensificaram. O capitão Barbosa tentou uma abordagem diferente, falando sobre o futuro, sobre a possibilidade de Lindenberg reconstruir sua vida, sobre o amor verdadeiro não causar sofrimento. "Lindenberg, se você realmente ama a Eloá, você quer vê-la feliz, não é? Mantê-la presa assim não é amor, é egoísmo." "Você não entende", dizia Lindenberg aos berros. "Ela era feliz comigo, foi eu que terminou, foi ela que mudou. Eu só quero que ela lembre do que a gente tinha." Dentro do apartamento, Eloá estava visivelmente abalada. 4 dias de cativeiro haviam cobrado seu preço. Ela mal conseguia falar, apenas sussurrava palavras de concordância com tudo o que Lindenberg dizia, tentando mantê-lo calmo. Nayara, por sua vez, começou a questionar sua decisão de voltar. Em conversas sussurradas com Eloá, quando Lindenberg estava distraído, ela expressava seu arrependimento e seu medo crescente. "Eloá, eu acho que ele não vai nos deixar sair", murmurou ela durante a madrugada de segunda-feira. "Ele está ficando cada vez mais estranho." E ela estava certa. O 4º dia trouxe uma escalada de violência que ninguém esperava. Segunda-feira, 16 de outubro. O 4º dia do sequestro amanheceu com uma atmosfera diferente. A paciência da população estava se esgotando. A pressão sobre as autoridades era imensa.
E dentro do apartamento, Lindenberg estava claramente perdendo o controle da realidade. Durante a manhã, ele começou a ter alucinações, falando sozinho, respondendo a vozes que só ele ouvia. O estresse, a falta de sono adequado e a pressão psicológica estavam causando um colapso mental. "Eles estão falando de mim na televisão", dizia ele, apontando para o rádio. "Estão dizendo que eu sou louco, mas eu não sou louco, eu só amo." Eloá tentava acalmá-lo, mas suas próprias forças estavam se esgotando. 4 dias de terror haviam transformado a adolescente vibrante em uma sombra de si mesma. Nayara observava tudo com crescente horror, percebendo que a situação estava saindo completamente de controle. Foi por volta das 14 horas que Lindenberg fez algo que mudou definitivamente o rumo da operação. Ele atirou para o alto dentro do apartamento. O som do disparo foi ouvido pelos policiais do lado de fora e transmitido ao vivo pela televisão. O Brasil inteiro segurou a respiração. Será que alguém havia sido ferido? As especulações corriam soltas nos estúdios de televisão, nas redes sociais, nas conversas de bar. A tensão atingiu um nível insuportável. "Foi só um aviso", gritou Lindenberg pelo telefone para os negociadores. "Eu não vou machucar ninguém, mas vocês precisam parar de me pressionar." Mas a polícia sabia que a situação havia chegado a um ponto crítico. O GAT começou a se preparar para uma possível invasão. Atiradores de elite foram posicionados, equipamentos especiais foram trazidos e um plano de ação foi elaborado. O que ninguém sabia era que Lindenberg também estava se preparando. Ele havia percebido os movimentos policiais e estava planejando sua própria resposta. O que ia acontecer nas próximas horas seria o clímax trágico de uma história que já havia durado tempo demais. As horas finais do sequestro foram marcadas por uma tensão insuportável. Lindenberg estava cada vez mais agitado, caminhando de um lado para o outro do apartamento, falando sozinho, gesticulando violentamente. Suas demandas se tornaram incoerentes, suas ameaças mais específicas. "Se vocês tentarem entrar aqui, eu mato todo mundo e me mato também. Não vou deixar que me separem da Eloá." Por volta das 18h30, a situação atingiu o ponto de não retorno. Lindenberg começou a agredir verbalmente Nayara, acusando-a de estar trabalhando com a polícia, de estar tentando sabotar seu relacionamento com Eloá. "Você voltou aqui para me espionar", gritava ele. "Você está do lado deles." Nayara tentou se defender, explicar que só queria ajudar, mas Lindenberg não queria ouvir. Sua paranoia havia tomado conta completamente da sua mente. Foi então que ele tomou a decisão que selaria o destino de todos no apartamento. Às 18h45, Lindenberg anunciou que daria um ultimato final à polícia. Ou eles garantiriam sua fuga com Eloá, ou ele executaria os reféns. O capitão Barbosa sabia que não havia mais tempo para negociações. A vida dos reféns estava em perigo iminente. A ordem de invasão foi dada. Mas o que ia acontecer nos minutos seguintes chocaria o Brasil e mudaria para sempre a forma como o país lidava com os sequestros. Às 19h05 de segunda-feira, 16 de outubro, após mais de 100 horas de sequestro, a polícia decidiu agir. O GAT iniciou a operação de invasão ao apartamento 1408 do conjunto habitacional Sapopemba. A estratégia era simples. Uma equipe invadiria pela porta principal, enquanto atiradores de elite forneceriam cobertura das janelas. O objetivo era neutralizar Lindenberg antes que ele pudesse reagir e ferir os reféns. Mas Lindenberg estava esperando. Quando ouviu os primeiros ruídos da invasão, ele não hesitou. Apontou a arma para Nayara e atirou, acertando-a no rosto. Em seguida, voltou-se para Eloá. "Se eu não posso te ter, ninguém pode!" gritou, disparando contra a adolescente. O primeiro tiro atingiu Eloá na cabeça, o segundo na virilha. Ela caiu no chão, sangrando abundantemente, enquanto os policiais finalmente conseguiam entrar no apartamento. Lindenberg ainda tentou atirar contra os policiais, mas foi rapidamente dominado e preso. O apartamento, que havia sido o cenário de 100 horas de drama, se transformou numa cena de crime sangrenta. Eloá e Nayara foram imediatamente socorridas e levadas para o Hospital Municipal de Santo André. O Brasil inteiro acompanhou, mais uma vez ao vivo, a corrida contra o tempo para salvar as duas adolescentes.
Nayara, apesar do ferimento grave no rosto, estava consciente e responsiva. Os médicos eram otimistas quanto à recuperação. Mas o estado de Eloá era crítico. Os tiros na cabeça haviam causado danos cerebrais severos. Durante toda a madrugada de terça-feira, 17 de outubro de 2008, os médicos lutaram para salvar a vida de Eloá. Mas o que ia acontecer na manhã seguinte deixaria o Brasil de luto. Na manhã de 17 de outubro de 2008, às 9 horas e 47 minutos, após mais de 15 horas de luta pela vida, Eloá Cristina Pimentel foi declarada morta pelos médicos do Hospital Municipal de Santo André. A adolescente de 15 anos, que se tornou o centro de atenções nacionais, não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos do seu ex-namorado. A notícia da morte de Eloá provocou uma comoção nacional sem precedentes. Milhões de brasileiros que haviam acompanhado o sequestro ao vivo sentiram como se tivessem perdido alguém próximo. Flores, cartas e homenagens começaram a chegar ao hospital e à casa da família. Nayara sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes do tiro no rosto. Ela passou por diversas cirurgias reconstrutivas e enfrentou um longo processo de recuperação física e psicológica. Anos depois, ela se tornaria uma defensora dos direitos das mulheres e falaria publicamente sobre violência doméstica. Lindenberg Fernandes Alves foi preso em flagrante e posteriormente julgado. Em março de 2012, ele foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão por 12 crimes diferentes, incluindo homicídio qualificado, tentativa de homicídio, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo. Mas o caso Eloá deixou marcas muito além das sentenças judiciais. Ele mudou para sempre a forma como a mídia brasileira cobre crimes em andamento e levantou questões fundamentais sobre ética jornalística, violência doméstica e o papel da sociedade na prevenção de tragédias como essa. O que poucos sabem é que a história de Eloá continua viva até hoje, influenciando leis, protocolos policiais e a consciência nacional sobre violência contra a mulher. O legado do caso Eloá vai muito além da tragédia que chocou o Brasil em outubro de 2008. Sua morte não foi em vão. Ela se tornou um símbolo da luta contra a violência doméstica e inspirou mudanças significativas na sociedade brasileira. A Lei Maria da Penha, que havia sido sancionada em 2006, ganhou nova relevância após o caso Eloá. A história da adolescente mostrou que a violência doméstica não afeta apenas mulheres adultas, mas também pode atingir jovens em relacionamentos aparentemente inocentes. Escolas em todo o país começaram a implementar programas de educação sobre relacionamentos saudáveis, sinais de alerta de comportamento abusivo e a importância de buscar ajuda. O nome de Eloá passou a ser associado a campanhas de conscientização sobre violência no namoro. A cobertura midiática do sequestro também gerou debates profundos sobre ética jornalística. Especialistas questionaram se a transmissão ao vivo havia prolongado desnecessariamente o sofrimento dos reféns e se a exposição excessiva havia influenciado negativamente o comportamento do sequestrador. Como resultado, foram estabelecidos novos protocolos para a cobertura de crimes em andamento. Emissoras de televisão criaram diretrizes mais rígidas sobre quando e como transmitir situações de crise ao vivo. A Polícia Militar de São Paulo também revisou seus procedimentos para casos de sequestro. O caso Eloá serviu como estudo de caso para treinamentos de negociação e operações especiais, ajudando a preparar melhor os policiais para situações similares. Nayara Rodrigues da Silva, a sobrevivente, transformou sua experiência traumática em uma missão de vida. Ela se formou em psicologia e trabalha hoje ajudando outras vítimas de violência doméstica. Sua história de superação inspira milhares de pessoas que enfrentam situações de abuso. A Eloá não morreu em vão, disse Nayara em uma entrevista anos depois. Sua história salvou outras vidas. Cada vez que uma mulher reconhece os sinais de um relacionamento abusivo e busca ajuda, a Eloá está sendo lembrada. A Fundação de Eloá, criada em sua memória,
trabalha na prevenção da violência doméstica e no apoio a vítimas. A fundação já ajudou centenas de mulheres e jovens a escapar de relacionamentos abusivos. Mas talvez o legado mais importante de Eloá seja a consciência que sua história trouxe para a sociedade brasileira. Hoje, comportamentos que antes eram considerados ciúme normal ou amor intenso são reconhecidos como sinais de alerta de relacionamentos abusivos. O caso também destacou a importância do apoio familiar e social para jovens em relacionamentos problemáticos. Muitos pais passaram a prestar mais atenção nos relacionamentos de seus filhos adolescentes e a conversar abertamente sobre amor saudável versus obsessão. 15 anos depois, o nome Eloá continua sendo lembrado não apenas como uma vítima, mas como um símbolo de resistência e mudança. Sua história trágica se transformou numa força poderosa para a prevenção da violência e a proteção de outras jovens. Hoje, quando falamos sobre violência no namoro, sobre os perigos da obsessão amorosa, sobre a importância de reconhecer sinais de alerta em relacionamentos, estamos honrando a memória de uma adolescente que não teve a chance de crescer, mas cuja história continua salvando vidas. O Brasil, que assistiu ao sequestro de Eloá ao vivo, aprendeu uma lição dolorosa, mas necessária. O amor verdadeiro não controla, não ameaça, não machuca. E quando reconhecemos esses sinais, temos a responsabilidade de agir, de proteger, de prevenir que outras Eloás se tornem vítimas de uma obsessão destrutiva. Se você conhece alguém em um relacionamento abusivo, se você reconhece sinais de violência doméstica ao seu redor, não hesite em buscar ajuda. Existem organizações, leis e pessoas dispostas a ajudar. A história de Eloá nos ensinou que o silêncio pode ser fatal, mas a ação pode salvar vidas. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Denuncie, proteja, previna, para que nunca mais uma Eloá tenha que pagar com a vida o preço da obsessão de alguém que confundiu amor com posse.